Olá, bem-vindos vocês no nosso vídeo de hoje. Importante assunto que a gente continua sobre o flash solar, o grande evento, a passagem para a nova Terra, a transição da velha para a nova Terra e tudo aquilo que a gente precisa saber. Por isso eu peço que você continue conosco até o final, que esse vídeo está muito bom e vai trazer esclarecimentos adicionais aí para a sua vida. Portanto, vamos ao vídeo de hoje então. Essa é a segunda parte de uma trilogia que nós faremos sobre o que vai acontecer, ou o que provavelmente deve acontecer, na questão do momento da separação da velha Terra com a nova Terra. O que nós sabemos que vai haver uma separação, a tão famosa seleção do joio e do trigo, é o que está acontecendo agora. As pessoas se identificam ou com o mundo, né, ou com os valores da busca espiritual da nossa alma. Então, é uma seleção natural de almas que já escolheram não ascensionar nessa vida, e aquelas almas que, porque querem se identificar demais com o mundo, com as coisas da matéria, com os atrativos, com o futebol, com distrações, e pouco esquecem da parte necessária que é da alma. E outro grupo de almas que de fato está conduzindo esse processo da transição planetária, que está ajudando a despertar a grande parte da população que parece que não quer acordar. Então falam as mensagens que existem os chamados NPCs, que são a tradução de Non-Players Characters, ou seja, jogadores não jogáveis, não, aqueles videogames, né, que tem aqui os bonequinhos que ficam fazendo sempre a mesma coisa, batendo um martelinho ali. Eles estão no jogo, mas não são jogáveis, eles não podem ser administráveis, porque eles foram programados para bater o martelinho, ou fazer certas coisas, ou ficar fazendo aquele movimento repetitivo. É uma analogia aos chamados non-players characters, os NPCs. E no mundo está cheio de NPCs ou pessoas que cumprem ordens, que são robóticos, que são pessoas que estão trabalhando para o sistema, que não entendem quase nada, que debocham, que zombam de quando as pessoas como nós vêm falar assuntos de maior importância, que normalmente eles são zombeteiros, né? Isso é bobagem, isso é teoria da consp, isso aí é bobagem, e aí eles acabam sendo muito úteis para o sistema, ou seja, como a gente fala na gíria, os idiots úteis, né? Porque eles trabalham para o sistema defendendo o sistema, sim, sem querer. Então eles defendem o sistema, defendem o governo, defendem as políticas públicas do governo, defendem as canetinhas, defendem aquilo que a ciência manda, defendem as imposições sanitárias, eles defendem tudo, né? Eles são assim muito bem controláveis, eles são robôs mecânicos que, embora sejam seres humanos, almas que eles escolheram internamente deles não despertar. Por que existem essas pessoas? Porque muitas vezes elas são tão hipnotizados e chipados pelo sistema que eles não conseguem mais ter uma resposta própria. Então eles aceitam as respostas prontas. Então a igreja diz para eles o que eles têm que fazer, o que eles têm que vestir, o que eles têm que ler, o que eles não podem ler, o que eles não podem fazer, o que eles não podem vestir. Então a religião manda e eles obedecem assim, ao pé da letra, sem questionar. A ciência manda, você tem que fazer isso, 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 isso. E eles vão lá e fazem exatamente, nem sequer questionam, né? E nós, os despertos, a gente questiona. Será que é verdade mesmo? Nós sabemos que o sistema não quer nosso bem. Será que ele está nos dando essa imposição aí para o meu bem ou para que nós sejamos cada vez mais manipulados e escravizados? Sabe que o sistema quer pessoas robóticas que obedeçam ordens e que estejam normalmente em pânico, né? Porque o medo e o pânico ele traz para a pessoa a necessidade de obedecer ordens. Então todos eles obedecem ordens e são felizes assim e vão permanecer dessa maneira até o final dos tempos. Então nós não dirigimos os vídeos para NPCs, nós dirigimos os vídeos para as pessoas que estão em vias de despertar. Por isso que há tantos comentários negativos que muitas vezes vêm quando eu faço lives, né, que as pessoas, kkk, isso é besteira, isso não existe, né? E uma série de coisas que eles nem sequer se dão trabalho de estudar ou procurar ou questionar. Ele simplesmente diz, a ciência disse A, eu vou responder A. Se ela disse B, então eles são fiéis servos, escravos, como NPCs que fazem sempre aquele movimento repetitivo. E essas pessoas, as mensagens espirituais que estão chegando até nós, falam que eles irão permanecer na velha Terra 3D. Então, segundo uma mensagem que eu recebi recentemente de uma fonte bastante confiável, né? Um assunto tão complexo que eu nem me julgo preparado para falar, mas vou tentar falar nas minhas palavras aquilo que grosseiramente eu entendi, que a Terra como se fosse, imagina que ela tivesse muitas camadas, né? Uma camada em que
nós estamos no mundo físico, a 3D, uma outra camada que é a quarta dimensão, que é o mundo dos espíritos. Então muitas vezes no nosso sofá, na nossa casa, pode ter um espírito, uma alma ali, e a gente não vê, e ele nos vê. Então existe esse intercâmbio de dimensões que nós não temos acesso. Então muitas vezes eu estou aqui passando, pode ser que ao meu lado tenha um anjo, um mentor, ou mesmo uma entidade mais baixa que esteja falando, intuindo, ou me dando algum conselho, diz, vai lá, faz tal coisa, né? Ou faz aquela coisa ruim, vai lá e faz tal maldade, né? Ele pode estar me intuindo. E eu penso, puxa, que vontade de fazer uma maldade, né? Eu vou lá fazer uma maldade, vou lá prejudicar aquela pessoa, porque é o espírito mal que está aqui no meu ouvido dizendo, vai lá e faz a maldade. Ou pode ser o meu mentor, o meu anjo da guarda que diz, faça o bem, faça um vídeo com uma mensagem edificante, ajude as pessoas, faça caridade, faça o amor, assim como pregou o nosso divino mestre, né? Então a gente tem essa quarta dimensão que é o mundo dos espíritos. Então a Terra também, existe uma outra que é a quinta e a sexta e assim por diante, como várias fatias, cascas de uma cebola, digamos, né? Que vai tirando uma casca, tem outra, tem outra, tem outra. Então assim seria o mundo espiritual, em que muitas vezes nós temos essa faixa vibratória da 3D e que vai ser elevada e ascensionada para uma faixa maior, em que nós que tivermos uma vibração adequada, nos manteremos numa nova faixa vibratória muito elevada. E aqueles que estiverem ligados demais à Matrix, como esses NPCs e pessoas robotizadas e chipadas e imantadas, permanecerão numa terra velha, 3D, onde eles terão tudo aquilo que eles pregam nas igrejas, o anticristo, os 7 anos de falsa paz, conflito mundial, destruição do planeta, etc. Isso tudo ainda vai acontecer na faixa da 3D, né, na faixa da velha Terra. E nós, em certo momento, quando tiver o flash solar e os grandes eventos, assim falam as mensagens, eu estou apenas interpretando, quando tiver os grandes eventos, nós iremos nos identificar com uma faixa superior e não passaremos mais por essas provações que a Terra está sujeita a acontecer. Então muita gente fala que terá a era do gelo, que terá a subida dos mares, que terá tremores daqui e dali, não é verdade como falam isso? E eu também, inclusive, eu muitas vezes divulguei essa afirmação, né? Porque me parece que isso vai de fato acontecer, mas na velha Terra 3D. Então, segundo informações que eu tenho e que estão sendo ainda interpretadas, eu ainda não consigo explicar exatamente porque é uma coisa nova que nunca aconteceu, mas eu vou passar aqui a minha leitura dessa questão. Haveria uma divisão de terras em que nós iríamos permanecer numa terra elevada de quinta D, com maravilhas, com muitas bênçãos, sem catástrofes, sem absolutamente nada, um mundo onde nós iríamos ter a plena paz e felicidade e luz, que seria o equivalente ao céu, né? Que os católicos e evangélicos pregam, que não é o céu, seria a própria terra ascensionada. Em um outro grupo de pessoas que são pessoas identificadas com a matéria, que estão identificadas com maldade, com crime, ou sendo NPCs que não conseguiram despertar um palmo na sua frente, eles permaneceriam também numa nova terra que é dentro dessa mesma dimensão, né? Em que ela iria se afastar, como se fosse assim, digamos, duas coisas se afastando uma da outra, e que uma nova terra surge, que seria a quinta dimensão, e uma velha terra permanece e teria todas as catástrofes previstas no Antigo Testamento, que falavam que, não, no Novo Testamento, no Apocalipse, que o Apocalipse, que iria ter destruição, velha linha do tempo, tudo isso criado pela Cabe Escura, né? Então haveria essa separação do joio e trigo. Então esse vídeo poderia ser dito como será e como seria a separação do joio do trigo, como é que seria a separação dos NPCs das pessoas despertas, né? Das pessoas que nada despertaram, daqueles que estão buscando o seu caminho de transcendência, de crescimento e de retorno e reencontro com o Pai Criador. Então essa seria a nossa explicação de hoje. Eu gostaria de fazer isso num próximo vídeo com mais explicações, porque eu não consigo aqui em poucas palavras falar isso, mas isso que as mensagens falam, que haveria uma divisão em que muitos poderiam simplesmente ser retirados e esquecidos na nossa mente. Mesmo que nós tenhamos um NPC em casa, uma pessoa que está totalmente identificado,
No momento que houvesse o flash solar, ou a grande energia que vai permear toda a Terra, que isso não seria para agora também, tá? Isso é mais para adiante um pouquinho, mas a gente está se preparando desde hoje, né? Mas eles falam que chegaria sim o dia em que isso aconteceria e haveria um banho de energia tão forte na Terra, um banho assim equivalente como se fosse a ressonância hoje, que ela vem muitas vezes a 100, 102, né? Imagine uma ressonância que fosse a 200, 300, algo nesse sentido, em que iria ter assim um flash solar mesmo, uma luz que ia varrer todas as entranhas da Terra, em que aqueles que estivessem vibrando numa determinada faixa permaneceriam e os demais não permaneceriam. Mas eu vou explicar aqui no próximo vídeo como seria feito isso de uma maneira um pouco mais compreensível, né? Que é um texto bastante profundo, mas que é fácil da gente entender se a gente fizer um pequeno esforço. Então vamos à terceira parte dessa trilogia, que eu falo de como será a transição planetária. Não deixe de assistir, que está muito bom, você vai entender muito mais sobre isso. Então assista a primeira parte e agora a próxima parte também, tá? Agradeço por você ter permitido vir aqui. Isso são aulas importantes que vão fazer a diferença na nossa vida, tá? Compartilhe, deixe seu like, seu joinha, a luz venceu. Um beijo a todos.